Esdras capítulo 2, nós iremos inicialmente ler o versículo 1 e no decorrer da mensagem ler outros textos que se façam necessários, ok? Inicialmente o versículo 1. Vamos ler juntos? São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Amém. Palavra do Senhor. Ontem mesmo, amados irmãos, a Vivian, minha esposa, ela fez um post aí nas redes sociais sobre o mais novo amor do meu filho Ricardo, que é o quê? Brincar com aquele joguinho de quebra-cabeça. Alguém viu? Tão bonito, né? Parece o pai, né? Aí ficar montando aquelas pecinhas do jogo de quebra-cabeça. Vocês sabem que pai é tudo igual, né? Tem essa frase, todo pai é igual, só muda o endereço, o CPF. Mas, amados irmãos, de fato, aquilo que nos surpreende é que o Ricardo só tem 4 anos. E ele, sem a ajuda de ninguém, e sem o estímulo de ninguém também. E ele, sem olhar para a foto, do quebra-cabeça montado, apenas se baseando aí no desenho, no formato de cada peça, ele consegue, irmãos, raciocinando e, inclusive, com um grau considerável de assertividade e montando aquele quebra-cabeça. Nós podemos, de fato, ler Esdras capítulo 2, isso aqui é interessante, nesse mesmo sentido, como um jogo de quebra-cabeças. A começar das anotações que nós fizemos no último domingo, Versículo 2, nós temos a lista dos líderes. Você fez essa anotação? Então me ajude, certo? No versículo 2, nós temos a lista dos líderes. No versículo 3, nós temos a lista dos retornados por famílias. Estou vendo que poucos anotaram. E no versículo 20, nós temos a lista dos retornados por cidades. Isso aí, todo mundo anotou. Estou vendo. A começar disso, irmãos, dessa lista menor, dentro do capítulo 2 de Esdras, nós podemos raciocinar toda essa passagem não como algo tedioso ou algo de uma leitura que não faça sentido e não tenha nenhuma relevância para nós. De fato, quando nós fazemos esse exercício, que é montar todas as peças desse quebra-cabeça, que são as famílias, que são as cidades e as histórias por detrás de cada uma delas, nós conseguimos, irmãos, perceber como a imagem maior, que é o contexto de toda essa passagem, começa a fazer sentido para nós. De fato, nós iremos fazer um exercício aqui nessa noite. Eu quero continuar com vocês, meditando nessa passagem, pensando no tema restaurados ao povo de Deus. E aqui, irmãos, o exercício que nós iremos fazer é ler Esdras 2 da mesma forma que provavelmente assim o fizeram os primeiros leitores desse livro. Ora, os primeiros leitores de Esdras, eles conheciam as famílias que são aqui listadas. Os primeiros leitores de Esdras, irmãos, conheciam as cidades, as pessoas, as histórias, principalmente por detrás de cada uma dessas famílias, cidades e pessoas, e eles muito facilmente conseguiam montar as peças desse quebra-cabeça, e nós iremos fazer a mesma coisa, e isso na medida do possível, amém? E o pastor está falando na medida do possível primeiro, porque nós não conhecemos todas as peças desse quebra-cabeça. Ou seja, nós não conhecemos todas as histórias de todas as famílias e cidades aqui presentes nessa lista. Nós não conhecemos, irmãos. Além disso, nós não conseguimos ainda encaixar a história de todas as cidades e de todas essas famílias
dentro desse quebra-cabeça. E a culpa é só nossa, tá? Nós não conhecemos todas as histórias. E nós também, dentre as que nós conhecemos, não sabemos ainda como encaixar essas histórias dentro dessa imagem maior, dentro dessa mensagem maior que é a restauração do povo de Deus. Mas dentro do possível, irmãos, eu aqui escolhi algumas peças que eu julgo serem centrais para nós construirmos essa mensagem que é a restauração ao povo de Deus. Amém? E a minha oração é que nessa noite Deus continue ministrando ao meu e ao seu coração orientação, santificação e consolo através da sua poderosa palavra. A primeira peça que nós iremos apresentar aqui, e como vocês já sabem, num jogo de quebra-cabeça, nós podemos começar por qualquer peça, né? Não tem meio assim que uma ordem. Então a gente pode começar por qualquer peça e muito provavelmente o resultado será o mesmo. Ok? Então eu escolhi como primeira peça desse quebra-cabeça, perceba, aquela que eu entendo que seja a peça mais significativa dentro dessa mensagem. E eu peço para que você leia comigo o versículo de número 23. Versículo de número 23. Eu começo, a igreja termina. Amém? Assim é a palavra de Deus. Os homens de Anatote, a igreja 128. Para nós entendermos isso, nós precisamos regredir aí aproximadamente 50 anos da história bíblica. Nós vamos recuar até Jeremias capítulo 32. Se adiante e abre a sua Bíblia nesse texto. A cidade de Anatote era a cidade, a terra natal do profeta Jeremias. E num período onde, em um momento onde o exército babilônico já havia cercado Jerusalém, num período, em um momento onde a invasão do exército babilônico ao território de Judá era apenas questão de tempo, amados irmãos. Em um momento onde o exército de Nabucodonosor já havia entrincheirado toda a cidade, Deus solicita, na verdade Deus comanda, né? Deus ordena que o profeta Jeremias faça algo aparentemente impensável. O que, pastor? Compre um campo em Anatote. Compre um campo em Anatote. Para Jeremias, irmãos, e para os demais que conheciam o profeta de Deus e que presenciaram esse momento, isso de fato era algo que não fazia muito sentido. Para muitos, isso representaria o quê? Apenas um desperdício de dinheiro. E Jeremias, no intuito de entender o porquê de tudo isso, questiona Deus. E Deus responde. Deus responde nos versículos 43 e 44. Nós vamos ler juntos. Versículos 43 e 44 de Jeremias 32. Eu começo, a igreja continua. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. A igreja. As escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, porque lhes restaurarei a sorte, diz o Senhor. Aleluia, amados irmãos. O retorno dos, quantos homens mesmo? 128 homens de Anatote. Muito provavelmente fez com que os primeiros leitores de Esdras se lembrassem exatamente aqui, irmãos, dessa profecia que nós acabamos de ler. Isso porque Anatote representava esse estado de decadência,
esse estado de ruína, esse estado de destruição que Israel, o reino de Judá, estava sofrendo nesse período do cativeiro babilônico. Isso, irmãos, é que representava Anatote. E o Senhor aqui promete que todo este mal um dia iria chegar ao fim. Os homens iriam voltar a comprar campos nesse território. E Deus aqui, irmãos, no versículo 23, está cumprindo a sua promessa. Você percebe isso? Não faltará muito tempo. Não, irmãos, demorará muito tempo para que em Anatote volte a presenciarmos compra e venda de territórios por dinheiro. Entenda isso. O Deus que promete, Ele cumpre. O nosso Senhor, Ele cumpre todas as suas promessas. E não existe poder, não existe situação que possa impedir o agir do Senhor. Amém? Figurativamente, Anatote, para muitos, representa exatamente essa condição. Qual, pastor? Não tem mais jeito. Para muitos, Anatote representa exatamente isso. O que, pastor? Não há mais saída. Para muitos, figurativamente, Anatote representa, irmãos, esse estado caótico, onde parece que não há mais luz no fim do túnel, onde já se chegou ao fundo do poço. Para muitos, irmãos, Anatote figurativamente é essa situação irreversível, que não há mais solução, que não há mais saída. E eu espero que não. Eu espero que não. Mas talvez para você, a sua família seja a sua Anatote. Talvez para você, e isso ao olhar para a situação dos seus filhos, a vida que eles têm levado, você diga: essa é minha Anatote. Talvez ao olhar para a situação dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus tios, dos seus parentes, você diga: eu tenho, pastor, no meu contexto de vida, uma Anatote, uma situação em que parece que não há mais jeito e não há mais saída. Você percebe que há uma mensagem do Senhor para a igreja nesse versículo 23? Não existe, irmãos, situação irreversível para Deus. No tempo do profeta Jeremias, novamente, isso era algo impensável. Isso era algo a beirar o ridículo, o irracional. Alguém vendo que era apenas questão de tempo a Babilônia invadir, destruir tudo e levar as pessoas deportadas para a Babilônia. Era, irmãos, impensável alguém nesse momento comprar um campo nessa cidade. Deus disse para Jeremias: compre, porque voltarão a comprar. Eu vou restaurar a sua, o que é que diz aí o final do versículo 44? Eu vou restaurar a sua sorte. Entenda isso, meu amado irmãos. O Deus que nós servimos é o Deus da restauração. O nosso Deus restaura cidades, amém? Mesmo aquelas cidades que muitos dizem não há mais jeito. Deus restaura famílias, amém? Pastor, a minha? Amém. Mesmo aquelas famílias que muitos dizem não há mais saída. Deus reescreve histórias,
restaura pessoas, o nosso Deus salva, o nosso Deus transforma, o nosso Deus regenera, o nosso Deus reescreve histórias, porque o nosso Deus é o Deus da restauração. E toda Anatote que por hora estiver na sua vida, pode ser um alvo da graça redentora, restauradora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Segunda peça do nosso quebra-cabeça está aí dos versículos 5 e 6. E aqui eu peço aos irmãos que leiam comigo, mas leiam forte. Amém? Até agora a gente só ensaiou. Versículos 5 e 6, nós vamos ler bem forte. Amém? O que é que diz a palavra de Deus? Os filhos de Ará, 775, a igreja. Óbvio que apenas lendo estes dois versos, nós não conseguimos entender muita coisa. Se eu vou pedir para você vir aqui à frente para me explicar esses dois versos, você vai dizer, não, pastor, em uma cidade voltou X, em outra cidade voltou Y, quantidade de pessoas. Não dá para a gente entender muita coisa, mas veja, os primeiros leitores de Esdras, eu estou fazendo sempre a menção aos primeiros leitores de Esdras, porque é esse o exercício que nós estamos tentando fazer aqui no decorrer dessa mensagem. Eles tinham essa mesma lista dos retornados, só que em outro lugar. Onde, pastor? Em Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7, alguns ligeiros já estão abrindo. Em Neemias capítulo 7, nós temos a mesma lista dos retornados do cativeiro babilônico, sobre a liderança de Zorobabel, só que com algumas diferenças. E isso aqui é interessantíssimo. Veja, quando nós comparamos a lista de Esdras 2, eu estou repetindo, e Neemias 7, nós encontramos algumas diferenças de fato. Aqui eu vou me restringir apenas aos filhos de Ará e aos filhos de Pat Moabe, mas em outros lugares nós também podemos encontrar essas pequenas divergências. Pastor, por favor, quais? Na quantidade das pessoas que são listadas, por exemplo, aí dos filhos de Ará, no versículo 5, nós lemos que retornaram 775. Agora veja aí quantas pessoas em Neemias 7:10 retornaram dessa mesma família. 652, uma diminuição de 123 pessoas. Ok? Agora, olhando, quando nós lemos de fato o versículo 6 de Esdras 2, naquilo que se refere à família de Pat Moabe, nós vimos que retornaram dessa família 2.812. Agora no versículo 11 de Esdras 7, quantas pessoas retornaram da família de Pat Moabe? O total? 2.818. Um acréscimo de 6 pessoas. Você percebe que é a mesma lista. E na mesma lista, Esdras registra um número X e Neemias outro número. Tanto acréscimos como decréscimos, diminuições. Você percebe isso? Percebeu? Isso? Está claro? Amém? A pergunta é essa, pastor, por que acontece isso de uma lista para outra se é exatamente a mesma lista, pastor? Óbvio que os críticos da Bíblia, aqueles que não creem na inspiração divina das Sagradas Escrituras, vão dizer que nós estamos diante de um erro. Seja um erro dentre os copistas bíblicos ou, pior, um erro no texto original. Mas veja, dentre os comentaristas sérios
os especialistas, os estudiosos bíblicos sérios, eles argumentam que as duas listas são a mesma, só que elas descrevem momentos diferentes. Por exemplo, a lista de Esdras é a lista daqueles que deram o seu nome. Não, eu vou, coloca aí o meu nome, eu quero voltar. E a lista de Neemias é daqueles que efetivamente chegaram lá na terra prometida. Todo mundo entendeu isso? A lista de Esdras é uma lista de intencionalidade. Não, eu vou, pode ir, vai colocar meu nome. Não, eu vou com os Zorobabel, eu quero ir. Só que quando Neemias vai fazer a mesma lista, ele diz: não, eu vou aqui registrar apenas aqueles que efetivamente chegaram nesse lugar. Pense comigo, irmãos. Quando nós encontramos, por exemplo, uma diminuição na quantidade de pessoas, e talvez você se pergunte: pastor, por que houve essa diminuição no número de pessoas dentro de determinada família? Ora, irmãos, morte. Morte, sim. Tanto durante a viagem ou até mesmo antes da viagem é uma possibilidade, ok? Doenças, ok? Imprevistos de última hora, ou então, irmãos, também desistência. Muitas pessoas desistiram, botaram lá: não, bote meu nome, eu vou. Mas de última hora disseram: não, eu prefiro ficar. Não, que eu quero ficar por aqui mesmo. Agora pense comigo quando há um acréscimo, né? Quando a quantidade de pessoas que retornaram aumenta em determinada família. E a pergunta é a mesma: pastor, qual é o motivo? Veja, amados irmãos, da mesma forma que nós acreditamos que nos últimos minutos, por assim dizer, muitos desistiram, nós também acreditamos que muitas pessoas deixaram para a última hora a decisão de acompanhar Zorobabel e aqueles que retornaram para a terra prometida. Isso aqui está claro, amados irmãos. Amém? Isso aqui é muito importante para o que eu vou lhes dizer agora. Veja, é muito significativo. Inclusive, agora mesmo, o destaque que nós fizemos no versículo 5 de Esdras 1. Qual o destaque aí que você fez no versículo 5 de Esdras 1? Vocês estão vendo que tem que fazer os destaques, né? Que o pastor pede. Senão fica difícil acompanhar. Mas qual é o destaque que tem aí no versículo 5 de Esdras 1? Contudo, aqueles cujo espírito Deus despertou. Veja, quando a quantidade de pessoas aumenta ou diminui de uma lista para outra, nós precisamos entender, irmãos, isso. Só retornou para Jerusalém quem? Aqueles cujo espírito Deus despertou. Muitos ficaram pelo caminho. Como na parábola do bom semeador, alguns, as adversidades da vida sufocaram a semente. Você lembra? Outros veio o diabo e roubou a semente. Outros aí ficaram no meio do caminho. Mas aqueles, irmãos, que foram semeados em boa terra, aqueles cujo espírito Deus despertou, estes e apenas estes chegaram na terra prometida. Irmãos, existe algo que nós precisamos entender aqui ao olhar para a divergência da lista de Esdras 2 para a lista de Neemias 7. O crente tem uma segurança de que irá chegar na Canaã celeste. E a segurança que nós temos, amados irmãos, é só uma. A segurança de que eu e você
em Cristo Jesus, chegaremos lá. Não é a nossa própria vontade e nem são as condições favoráveis da vida. Ouça isso. A nossa vontade é extremamente mutável. Hoje nós queremos A, amanhã nós queremos não A. Hoje nós queremos isso, amanhã nós queremos aquilo outro. A nossa vontade, irmãos, é imutável. Hoje, pastor, tinha uma vontade tão grande de vir para a igreja. Tem dias, irmãos, que a gente está tão quebrado que não tem aquela força. Eu estou falando alguma besteira? Para balançar a cabeça aí, viu, crente, que eu conheço a sua vida, que é muito parecida com a minha. De fato, irmãos, a nossa segurança de que nós chegaremos no céu não são as nossas forças, não são os nossos desejos pessoais, mas é o poder daquele que é o Senhor de tudo e de todos, e a vontade soberana daquele que não muda, daquele que é imutável. Ele escolheu a mim e a você. Um dia os nossos nomes foram escritos no livro da vida. E é isso, e é apenas isso, que garante que nós chegaremos lá. Até mesmo aqueles que durante toda a sua vida disseram não para Deus. Sabe? Aqueles que decidiram de última hora. Disseram não para Deus. Não, isso não é para mim. Nunca. Não quero nem saber. Nem me venha com essa história de crente. Nem me venha com essa história de Bíblia. Não quero saber de igreja. Não quero saber do seu Deus. Até mesmo, irmãos, aqueles que durante toda a sua vida rejeitaram a pregação do Evangelho. Até mesmo estes, nos últimos minutos do segundo tempo, nos acréscimos do jogo, até estes, Deus pode salvar, Deus pode transformar para a glória do seu nome. Amém? Terceira peça, vamos avançar. Terceira peça do nosso quebra-cabeça. Ela não está, irmãos, exatamente em nenhum versículo em específico. Mas eu quero que você, olhando para a lista de retornar de Esdras 2, me diga aí com quais expressões a maioria desses textos começa. Olhando aí para esses 35 primeiros versículos, me diga com quais expressões a maioria destes começa. Ou filhos diz, ou então homens de. Ou filhos, os filhos de, ou então os homens de. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Veja, antes do cativeiro babilônico, os judeus tinham maior cuidado com respeito a isso. A quê, pastor? Em preservar as suas genealogias. Sabe? Preservar as suas genealogias. Conseguir identificar não apenas quem eram os seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, né, ou o que quer que seja que venha depois disso. Eles, irmãos, de fato, tinham um cuidado todo especial com as suas genealogias, ao ponto de conseguir descrever, afirmar de que famílias eles pertenciam, ou de que cidades eles vieram. Isso, irmãos, novamente, antes do cativeiro babilônico. Agora pense, expressão tipicamente cearense, pense em algo extremamente curioso. Mesmo depois do cativeiro babilônico, eles ainda, ou muitos deles ainda, conseguiam cumprir tal tarefa. Eles tinham, irmãos, o maior cuidado em preservar as suas genealogias. Se alguém, em algum momento, dentre os judeus,
não conseguisse provar de que famílias eles pertenciam, eles perdiam, irmãos, seu direito como cidadãos daquela nação. Se houvesse alguma questão relativa à posse de terra, eles perdiam direito. Para os sacerdotes, irmãos, isso era extremamente complicado. Isso nós veremos no próximo domingo. Porque se em algum momento algum sacerdote não conseguisse mais provar que ele era da descendência de Arão, ele não poderia mais permanecer exercendo este ofício. E aqui o curioso é que muitos desses judeus, mesmo depois do cativeiro babilônico, e muitos estavam lá, irmãos, já há 70 anos, outros há 60 anos, outros há 50 anos, mesmo, irmãos, depois de tão longo tempo, eles ainda conseguiam provar de onde ou de que família eles pertenciam e de onde eles vieram. Isso, irmão, de fato é extremamente curioso, porque nós estamos falando de um dos períodos mais complicados da história de Israel. Um período, irmãos, de bastante sofrimento, de bastante adversidade para os judeus. Nós percebemos isso ao ler, por exemplo, o livro do profeta Daniel. Não é verdade? A Babilônia, irmãos, nesse momento, tentou de todas as formas absolver os judeus à sua própria cultura. Vocês veem na história de Daniel. Eles receberam o quê? Novos nomes. Nomes não judaicos. Eles, irmãos, a exemplo de Daniel e seus amigos, foram perseguidos. Exatamente ao tentar defender a sua fé, por não negociar a sua fé. E apesar, irmãos, desse momento bastante difícil para o povo de Deus, nós encontramos aqui muitos judeus que ainda conseguem provar de que família eles eram e de onde eles vieram. Perceba o ponto. Estes judeus mantiveram o seu compromisso com Deus a tal ponto de conseguir realizar tal feito. Que feito, pastor? Mais uma vez, provar depois de 70 anos, depois de 60 anos, depois de 50 anos, isso em um contexto onde a Babilônia estava tentando tirar dos seus corações as suas origens judaicas. Eles conseguiram provar de que famílias eles pertenciam e de que cidades eles pertenciam. Eu creio que você percebe qual é a mensagem de Deus para as nossas vidas nesse ponto. Consegue ou não consegue, meu amado irmão? Nós vivemos, irmãos, também momentos hostis. É um período hostil para a igreja. E a Babilônia do presente século, ouça isso, de todas as formas, tentará absolver a mim e a você, o povo do Senhor, a sua própria cultura. Tentará, irmãos. A Babilônia, que é esse mundo enquanto sistema corrompido pelo pecado, liderados pelo diabo, tentará de todas as formas tirar do meu e do seu coração exatamente as nossas raízes cristãs, as nossas raízes em Deus, a tal ponto de nos fazer esquecer, ouça isso, de que família nós somos e de que cidade nós pertencemos. Para que você não esqueça, você é mesmo de que família? Família do povo de Deus. Nós somos a família do povo de Deus. E nós somos mesmo de que cidade? Jerusalém celestial. Essa é a nossa família e a nossa cidade. Infelizmente, irmãos, muitos já se desviaram e estão distantes disso. Infelizmente, amados irmãos, muitos já foram de tal forma absolvidos na cultura do presente século que a gente não consegue dizer se eles são cristãos ou não, sabe?
quer seja pelo comportamento, quer seja pelas suas atitudes, quer seja pela sua visão de mundo, aí não consegue dizer, esse cidadão aí é da família do povo de Deus. Esse cidadão aí é da cidade que se chama Nova Jerusalém Celestial. A gente não consegue dizer, irmãos. No meu tempo infantil, quem disser que eu sou velho já está disciplinado, mas no meu tempo infantil, as pessoas jocosamente costumavam contar a história do crente Raimundo. Me ajudem aí. Crente Raimundo, um pé na... Você não é tão novo assim, vamos lá. O crente Raimundo, um pé na... Não pode ser assim, amados irmãos. Nós nunca podemos nos esquecer exatamente disso. De que família somos. E nós somos a família do povo de Deus. E de que cidade nós somos? Nós somos da Nova Jerusalém Celestial. E ao perceber essa realidade, nós devemos lutar, capacitados pelo Espírito Santo do Senhor, para testemunhar para esse mundo exatamente essa nossa realidade. Nossa, eu vejo que você é cristão. Não falei nada. Não, mas eu percebo que você é cristão. Como? Pelas suas atitudes. Pelo seu comportamento. Percebo que você é um cristão. E você vai dizer o quê? Eu sou de Deus mesmo. Eu sou de Deus mesmo. Não, eu percebo que você é diferente. Eu sou muito diferente. Não, percebo que você tem Cristo dentro do meu coração. Eu sou, em Cristo Jesus, luz do mundo e sal da terra. É assim que eu sou. Eu não sou como este mundo. E eu não vou negociar, mais uma vez, as minhas origens, a minha raiz. Eu sei exatamente a quem eu pertenço e onde eu vou morar. Eu pertenço ao Deus Criador dos céus e da terra, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu vou morar eternamente no céu. E eu vou viver enquanto isso não acontece. Exatamente como um filho de Deus e como alguém que vai morar no céu. Amém, amados irmãos? A quarta peça do nosso quebra-cabeça. Amém? A quarta peça do nosso quebra-cabeça. Nós vamos encontrar aí no versículo 2. Perdão. E no versículo 21. Talvez, ou melhor, sem sombra de dúvidas, a principal peça desse quebra-cabeça. Versículo 2 e versículo 21. Vamos ler bem forte, bem bonito, como da última vez. Amém? Esdras 2, versículo 2 e depois versículo 21. Eu começo, a igreja continua. Os quais vieram com Zorobabel. Vamos lá? Uma pausa. Para quem estiver aí procurando um nome para batizar seu filho, tá aqui uma lista de nomes. Tá ok? Agora versículo 21. Amém? O pastor começa e a igreja conclui. Os filhos de Belém. No versículo 2, destaque esse nome, Zorobabel. Destaque mesmo, tá? Vocês percebem, já perceberam que o pastor depois cobre esses destaques. Destaque esse nome, Zorobabel. E nós iremos começar respondendo essa pergunta. Quem é esse personagem bíblico, pastor? Quem é Zorobabel? Veja, ao lado de Jesua, que foi o sumo sacerdote, Zorobabel foi um dos líderes dos judeus que retornaram do cativeiro babilônico. Ok? Ao lado de Jesua
sumo sacerdote, Zorobabel foi um dos líderes dessa primeira parte do livro de Esdras. Primeira parte do livro de Esdras é capítulo 1 até o capítulo 6. Zorobabel foi o líder dos retornados do cativeiro babilônico. E talvez, irmãos, a informação mais relevante sobre Zorobabel é, de fato, que ele pertencia à família do rei Davi. Vocês já sabiam disso? Zorobabel pertencia à família do rei Davi. Agora veja algo, perceba algo. Quão diferente é a realidade de Zorobabel e o rei Davi. Você consegue discernir a diferença, o quão diferente é a realidade de Zorobabel e a realidade vivida, experimentada pelo rei Davi? Em que sentido, pastor? Davi, ele desfrutou um dos períodos mais prósperos da história dos judeus. Conquistou reinos, expandiu o território dos judeus, derrotou os seus inimigos. Davi, irmão, de fato, foi o rei mais importante de Israel. E Zorobabel é apenas um líder dos deportados do cativeiro babilônico. Você consegue perceber a diferença? Agora vamos analisar a situação de Belém aqui em Esdras 2. Quantas pessoas retornaram, irmãos, para Belém? 123 pessoas. Nós temos nessa lista, irmãos, um total de 16 cidades. E Belém só supera a quantidade de pessoas que retornaram de 4 dessas 16 cidades. E por si só você há de concordar comigo que 123 pessoas é um número insuficiente para repovoar uma cidade. Todo mundo concorda comigo? Perceba quão diferente é a realidade de Belém em Esdras 2 e de Belém, por exemplo, em Lucas 2. Lucas 2 narra a história do nascimento de Jesus, que aconteceu no período do recenseamento, ordenado por César Augusto. E o historiador bíblico nos faz crer, nesse momento, a cidade de Belém estava o quê? Completamente lotada de pessoas. Você percebe a diferença de Zorobabel, Davi? A diferença de Belém, de Esdras 2 e de Lucas 2? Todo mundo percebeu? Agora eu salvo. Apesar de Zorobabel não ser, aos olhos de muitos, uma pessoa tão relevante assim, ou tão importante assim, ou apesar de Belém, aos olhos de muitos, talvez não terem assim uma representatividade tão grande, você percebe a importância tanto de Zorobabel como da cidade de Belém na história bíblico-redentora. Todo mundo percebe? Zorobabel, ele tem a semente de Cristo Jesus. Ele aparece, irmão, de fato, tanto na genealogia de Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 1, como o relato de Lucas, capítulo 3. Está lá o nome de Zorobabel. É essa pessoa aqui. Como nós percebemos a importância de Belém nesse mesmo contexto, na história bíblico-redentora. Porque em Belém nasceu o Salvador. Você conhece a música, que é Cristo, o Senhor. Foi na cidade de Davi que nasceu hoje o Salvador. De fato, amados irmãos, existe uma mensagem aqui para mim e para você, a olhar para Zorobabel e para Belém.
a Babilônia. E nada, absolutamente nada, irão dar um fim ao plano redentor do Senhor. Os primeiros leitores de Esdras, a olhar para Zorobabel, a olhar para os retornados de Belém, precisavam, irmãos, ainda cultivar em seus corações esta esperança. Jesus Cristo virá. Jesus Cristo virá. E não existe Babilônia. E não existe nada que possa acontecer que dê um fim a esse plano de Deus. Porque de fato, Cristo veio. Cristo veio, amados irmãos. Perceba algo extremamente interessante. Eu disse para vocês em uma das nossas peças do quebra-cabeça que Deus, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Amém mesmo. Amém. Tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E nós precisamos, irmãos, apesar da situação tão diferente que nós vivemos hoje em relação ao que nós encontramos ao ler o livro de Apocalipse, quando nós lemos o livro de Apocalipse, a situação da igreja é exatamente outra. Quando nós lemos, irmãos, a situação da igreja em Apocalipse, quando do retorno de Cristo, nós vemos que a igreja estará em outro momento, mas cá no tempo presente nós percebemos que a nossa realidade é adversa, é de sofrimento, é de problemas, são de situações que por vezes roubam a nossa felicidade e a nossa paz. Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de crer que a qualquer dia desse, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dará a sua palavra de ordem. Será ouvida a voz do arcanjo. Nós ouviremos o ressoar da trombeta do Senhor. E nós, juntamente com todos os santos glorificados, seremos transladados, seremos tomados pelo Senhor entre as nuvens até a presença de Cristo Jesus. De fato, amados irmãos, existe algo que deve motivar e acalentar o meu e o seu coração, e aqui eu caminho para a conclusão dessa mensagem. Existe algo que deve acalentar o meu e o seu coração. É algo que os reformadores já falaram. Nós somos salvos. Nós estamos sendo salvos. E nós seremos salvos. Ou para encaixar a nossa mensagem, irmãos, nós somos restaurados. Porque um dia a graça do Evangelho nos alcançou. Um dia o Espírito Santo de Deus aplicou a obra expiatória de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, retirando as escamas dos nossos olhos. Amém? Mas nós estamos sendo restaurados, porque esse mesmo Espírito de Cristo continua trabalhando em nossos corações e moldando o nosso ser à imagem daquele que é o Filho de Deus perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ouça isso. Nós também seremos restaurados. Essa, irmãos, de fato, não é a nossa pátria. A nossa terra é outra. A nossa terra é outra, amados irmãos. Um dia, e esse dia está ficando cada vez mais próximo. Amém? Qualquer dia desse, irmãos, o Senhor nos recolherá para si mesmo. E só um crente pode dizer amém ao ouvir um negócio desse. Amém? Um dia Deus nos recolherá. E esse dia está se aproximando cada vez mais. Ele nos recolherá para si mesmo. E nós iremos morar eternamente com o Senhor, desfrutando de todas as bem-aventuranças, de todas as delícias celestiais. Nunca, irmãos, nunca se esqueça disso. O seu mestre, o seu Deus, o seu Salvador, o seu Senhor, Ele em breve voltará. Você pertence à família de Deus. E você é da nova
Jerusalém celeste. Enquanto isso não acontece, em nome de Jesus, não deixe que a Babilônia roube do seu coração esse sentimento de que nós somos de Deus, nós somos da família de Cristo Jesus. E entenda isso, em nome de Jesus. Entenda isso. Tudo aquilo que hoje pode ser não na sua vida, tudo aquilo que hoje as pessoas dizem não há mais jeito, não há mais saída, o meu e o seu Deus é o Deus da restauração. Amém, amados irmãos?